Todos. Agora, a grande diferença, sabe qual é? Onde você vai chegar ao final da sua peregrinação. Nesse mundo aqui, ninguém fica para sempre, isso é fato. Embora muitas vezes nós vivamos de uma maneira assim, meio despreocupada, como se fôssemos ficar aqui para sempre. Mas não ficamos, não. Essa vida aqui termina. Nós partimos para a eternidade. E qual vai ser a sua condição na eternidade? Será que você pode cantar realmente com convicção, com alegria, que você está caminhando, que você está peregrinando aqui, rumo ao céu? Você já tem, obrigado, Otto. Você já tem essa certeza, você já tem essa alegria de que o seu destino vai ser realmente o céu? Você pode ter essa certeza. Uma vez eu estava conversando, muitos anos atrás, conversando com um rapaz muito religioso mesmo, e muito bem intencionado. E eu perguntei para ele: você já tem certeza que vai para o céu? E ele ficou espantado, ele me olhou espantado e me perguntou assim: e alguém pode ter certeza disso? Alguém pode ter certeza disso? Que coisa triste, peregrinar nesse mundo sem ter certeza de onde vai chegar. Mas a palavra de Deus nos dá essa certeza. O Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza de que quem realmente se arrepende de seus pecados, quem realmente de todo o coração confia em Jesus como seu único suficiente Salvador, e entrega o seu coração, entrega a sua vida para que Ele dirija, para que Ele seja Senhor de sua vida, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, dá certeza de vida eterna. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, o que Jesus disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você pode ter essa certeza. Para onde você está indo? Para onde você está peregrinando? Você pode ter essa certeza, entregando sua vida realmente a Jesus Cristo. Mas eu queria agora ler um texto da Palavra de Deus que fala a nós que já temos essa certeza de que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, porque já nos arrependemos, já entregamos a nossa vida a Ele, já pedimos perdão por os nossos pecados, cremos que Ele é Deus, que se fez homem para a nossa salvação. Então, abram suas Bíblias, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, obrigado, irmão, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam.
apóstolo Pedro se dirige aos leitores da epístola fazendo exortações e afirmando que seus leitores, seus destinatários, estão na condição de peregrinos e forasteiros. Ele já começa assim essa epístola. Olha aqui o capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros ou forasteiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, uma região do Império Romano que hoje corresponde à atual Turquia. Interessante que apóstolo Pedro está se dirigindo a essas pessoas que nasceram naquela região, que viviam naquela região. E o apóstolo Pedro está chamando-os de quê? Forasteiros, estrangeiros, pessoas que viviam na própria terra em que nasceram. Mesma coisa que ele hoje se dirigisse a nós, dizendo que nós somos forasteiros aqui no Brasil, forasteiros aqui no estado do Rio. Alguns não nasceram aqui, mas vivem aqui, né? Estamos no Brasil, falamos o mesmo idioma, apesar de algumas diferenças regionais, mas é a nossa terra. Imagine se a palavra de Deus se dirige hoje a você dizendo que você é um forasteiro, mas é exatamente isso. Apóstolo Pedro, dirigindo-se aos leitores, dizendo que eles eram forasteiros em sua própria terra. E é interessante que no texto que nós lemos aqui do capítulo 2, há uma aparente redundância, mas é para reforçar bem, deixar muito clara, muito contundente essa ideia de que somos forasteiros nesse mundo. Apóstolo Pedro diz: amados, peço-vos como a peregrinos, e palavras que são quase sinônimas. E lá no original grego também, essas duas palavras literalmente têm quase o mesmo sentido, né? Peregrinos, lá aí de vez em quando é bom a gente usar umas palavrinhas gregas, que tem gente que gosta de anotar aí essa língua estranha, né? O grego, né? Tem gente que gosta de vez em quando anotar, acha bacaninha, né? Eu acho que de repente tiver um filho aí, põe o nome lá daquela palavrinha grega, né? Olha que nome bonito para você botar no seu filho, Paróicos. Pairóicos, ô Paroiquinho, vem cá, né? Paróicos, peregrino, lá no original grego, paróicos, significa exatamente alguém que vive em uma terra que não é a sua e que não vai ficar ali para sempre. Peregrino, forasteiro, aí outro nome bacana, outro nome bonitinho, né? Lá no original grego, forasteiro é parapidemos, perdão, botei um R que não tem, parapidemos, né? Sentido é quase o mesmo, um exilado que permanece pouco tempo num país estrangeiro. Então, duas palavras que são quase sinônimas, e o apóstolo Pedro emprega aqui as duas para reforçar essa ideia. Nós não somos desse mundo, aqui nós estamos de passagem, por pouco tempo. A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. O apóstolo Pedro está repetindo e reforçando aqui um ensinamento do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias, por favor, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Evangelho de João,
versículo 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Olha o que Jesus, orando a Deus, ele fala a respeito de nós, que creríamos nele. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que nós temos uma natureza espiritual diferente. Como ele, Jesus, também tinha uma natureza espiritual diferente. Quando aceitamos a Cristo, nós nos identificamos não mais com esse mundo, mas nós nos identificamos com Cristo totalmente. E isso está muito claro, inclusive, no simbolismo do batismo, não é? A Bíblia diz que o simbolismo do batismo qual é? Quando somos mergulhados, isso representa que fomos sepultados na morte de Cristo. Quando somos tirados da água, isso significa que nós ressuscitamos com Cristo. Morremos para o pecado, renascemos para uma vida de fazermos a vontade de Cristo, de deixarmos que o Espírito Santo reproduza em nós o caráter de Cristo. Então, assim como Cristo não é desse mundo, nós também não somos. Nós temos caráter diferente dos valores desse mundo, e assim como o Senhor Jesus Cristo retornou ao céu, nós estamos também peregrinando rumo ao céu. Nós, crentes, não podemos de maneira nenhuma nos acomodarmos a esse mundo, a cultura que nos rodeia. Maneira alguma, o Senhor Jesus até nos chamou, enquanto estamos aqui nesse mundo, a sermos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Não é? Então, o apóstolo Pedro ele está enfatizando e repetindo esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos assumir, meus queridos, essa nossa condição de peregrinos. Peregrinos de Cristo, rumo à pátria celestial. Nós não podemos, de maneira alguma, nos acomodarmos a esse mundo, nem nos igualarmos a esse mundo. Nós aqui estamos, nós aqui vivemos, mas daqui não somos, e aqui não ficaremos. Nós somos cidadãos agora da pátria celestial, e para lá que nós estamos peregrinando, para lá que nós estamos caminhando. E aí o apóstolo Pedro aqui dá duas orientações básicas para essa nossa peregrinação aqui nesse mundo. Se nós assumirmos a nossa condição de peregrinos de Cristo, rumando à pátria celestial, como é que tem que ser o nosso estilo de vida? Interessante que olhando na própria palavra de Deus, exemplos de peregrinos, de forasteiros, nós observamos que eles tinham estilos de vida diferenciados, né? O próprio Abraão, que a Bíblia chama de pai da fé, foi um peregrino. Deus, quando chamou, o que disse para ele? Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. E Abraão peregrinou numa terra que ainda não era dele. Deus daria a sua descendência. E essa terra era habitada por outros povos. E Abraão, embora fosse proprietário de rebanhos, vivendo vida nômade, como muitos daqueles povos daquela terra, mas ele tinha um estilo de vida diferenciado, a começar pela sua fidelidade a Deus. Então, nós, como peregrinos nesse mundo, se espera isso de nós.
um estilo de vida diferente, e um estilo de vida que seja marcado pela fidelidade a Deus. E o apóstolo Pedro mostra aqui que estilo de vida é esse. Se nós assumirmos a nossa condição de peregrinos nesse mundo, em primeiro lugar, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, e nós nos fortalecemos espiritualmente, apóstolo Pedro enfatiza aqui, nós nos fortalecemos espiritualmente por meio da santificação. Essa nossa caminhada, nós não podemos parar, nós não podemos enfraquecer. Quem enfraquece, para, não é? E não segue adiante. O peregrino tem que estar fortalecido e mesmo que seja passo a passo, devagarinho, ele está sempre em frente, olhando o seu alvo. Ele não se cansa. E há uma coisa que pode nos enfraquecer, que é o pecado. Meus irmãos, se nós não vigiamos, se nós caímos nas ciladas do inimigo, nós enfraquecemos. E ao invés de caminharmos como peregrinos, começamos a nos acomodar e sermos assimilados. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis também, nós encontramos a mulher de Jó. Jó e sua família, Ló. Né? Ló e sua família estavam peregrinando junto com Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Aí eles dividiram, né, os rebanhos deles eram muito grandes, um resolveu ir para um lado, outro para o outro. E Ló começou a adotar um estilo de vida urbano. O livro de Gênesis não diz o que ele fez dos seus rebanhos, mas o fato é que ele foi morar numa cidade, uma cidade muito corrompida pelo pecado. Qual foi a cidade que Ló foi viver? Sodoma. E a iniquidade naquelas duas cidades era tão grande que Deus não pôde mais suportar tanto pecado, tanta iniquidade. E falou, vou destruir essas duas cidades. Só que os anjos de Deus foram lá para antes retirar Ló e sua família. E os anjos disseram para Ló e sua família, vão embora e não olhem para trás. Só que quando eles estavam indo embora, para não serem destruídos junto com Sodoma, o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e foi alcançada pela destruição. O texto da palavra de Deus diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Pela descrição da Bíblia, provavelmente o que destruiu Sodoma foi uma erupção, né? Porque Deus disse que faria chover do céu fogo e enxofre. Então, Deus teria provocado ali aquela erupção. E aquela mulher parou e olhou para trás, e aí foi alcançada por aquela destruição, virou uma estátua de sal. Ela estava com saudade do que estava tendo que deixar para trás. Ela titubeou, ela estava apegada àquele estilo de vida que ela assimilou ali na cidade de Sodoma. E era um estilo de vida tremendamente pecaminoso, de violência, de imoralidade. E, meus queridos, nada enfraquece mais o crente que o pecado. Às vezes nós ficamos tranquilos, né? Porque a palavra de Deus garante que nós não perdemos a salvação. Salvação é pela graça? É. Salvos por Cristo, não perdemos a salvação? Sim, não perdemos, não. Mas lá em Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o crente que se acomoda ao pecado é uma completa contradição, que isso, na realidade, não pode existir.
E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, fala justamente disso. Se já morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, né, temos essa nova natureza, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, como viveremos ainda no pecado? A alegria do crente, o prazer do crente, é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E como a gente se entristece quando peca, né? Porque isso não faz parte de nós. O Espírito Santo de Deus incomoda lá a nossa consciência. Mas se o crente peca e fica tentando se justificar e tal, e coloca em ação lá suas reservas mentais, seus mecanismos de defesa, etc., para se justificar, e daqui a pouco continua naquele pecado, e a Bíblia mostra que um abismo vai chamando o outro, né? Por exemplo, Davi cometeu o pecado da preguiça. Do pecado da preguiça, ele já cometeu o da concupiscência, da cobiça. Cobiçou a mulher do seu próximo, e aí já consumou o pecado do adultério. E aí depois já cometeu assassinato, porque mandou que colocassem o marido de Batseba no pior lugar da batalha e o abandonassem. Embora ele não tenha sujado literalmente suas mãos de sangue, mas foi ele quem matou Urias. E não vão atrás de minissérie aí de TV dizendo que Urias era um homem mau. Não, não, não. A Bíblia mostra Urias como um homem bom, como um homem íntegro. E aí Davi foi e cometeu assassinato também. Um pecado vai chamando o outro. E olha que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não vigiou, escorregou, permaneceu no pecado, não se arrependeu, um pecado foi chamando outro. E aí o que aconteceu com Davi? Ele escreveu lá o Salmo 34, onde ele diz: enquanto eu me calei, o que aconteceu com ele? Ele diz: meus olhos envelheceram, meu humor se tornou em sequidão de estio, se tornou profundamente infeliz, entrou em depressão por causa do seu pecado. Aí ele diz: mas eu confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não mais encobri. Né? E aí Deus o restaurou quando ele se arrependeu do seu pecado. É isso que acontece com o crente. O crente não quer se acomodar no pecado, mas quando o crente se acomoda no pecado, uma coisa chama outra, e chama outra, e chama outra, ele perde a alegria da sua salvação. Não perde a salvação, não, mas perde a alegria da sua salvação, deixa de ser útil a Deus. Apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios 6, né? Deixa de ser útil a Deus. Então a questão, meus queridos, não é simplesmente perder ou não a salvação, é enfraquecer na peregrinação. É por isso que o apóstolo Pedro diz no versículo 11, né, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Em outras palavras, vamos dizer assim, na nossa linguagem do dia de hoje, é como se o apóstolo Pedro estivesse nos dizendo: mantenham distância dos desejos impuros, dos desejos que podem levar ao pecado, porque eles fazem guerra contra a alma e nos enfraquecem. Então nós precisamos, meus irmãos, nós não podemos deixar que a concupiscência, que o desejo, os desejos impuros, pecaminosos nos dominem. Pelo contrário, pela graça de Deus, em oração,
em oração, em comunhão com Deus, nós precisamos combater esses desejos pecaminosos, que a Bíblia chama de concupiscência aqui. O apóstolo Pedro chama de concupiscência. Não devemos nos entregar, né? É comum, às vezes, nós ouvirmos esse seguinte chavão: a carne é fraca. Mas Jesus continua dizendo: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E o apóstolo Pedro está dando aqui, vamos dizer, a dica, a orientação: não se deixem dominar por esses desejos pecaminosos. O desejo pecaminoso vem, mas o segredo é nós não nos entregarmos a ele. Né? Pastor Delci costuma dizer, os irmãos devem ter ouvido eles várias vezes, né? Ele dizer isso, que nós não podemos impedir, por exemplo, de um passarinho, se ele quiser voar em volta da nossa cabeça, nós não podemos impedir. Se o passarinho quiser voar em volta da nossa cabeça, ele vai voar, nós não podemos impedir, a não ser que alguém ande armado, puxe a arma e pô no passarinho. Não, mas isso aí não é o normal, né? Mas nós não podemos impedir que o passarinho voe em volta da nossa cabeça. Agora, daí ao passarinho pousar na nossa cabeça, construir um ninhozinho na nossa cabeça, colocar ovinhos, aí no caso é uma passarinha, não é um passarinho, né? Colocar ovinhos, chocar os ovinhos, nascerem filhotes, alimentar os filhotes na nossa cabeça. Aí daí vai uma grande diferença. E isso nós podemos impedir, sim, é claro. E com as concupiscências, os desejos pecaminosos é a mesma coisa. Temos fraquezas, temos fragilidades? Temos. E muitas vezes esses desejos pecaminosos nos vêm à mente. Mas nós devemos nos abster deles, como diz o apóstolo Pedro. Nós não devemos nos entregar a eles. Pelo contrário, nós devemos nos encher cada vez mais e mais das coisas de Deus, para que esses pensamentos não encontrem lugar em nós. Então, meus irmãos, é por meio dessa santificação que nós vamos nos fortalecendo para a nossa peregrinação. Agora, o apóstolo Pedro também deu outra orientação aqui. Nós precisamos assumir nossa condição de peregrinos de Cristo, dando bom testemunho. Precisamos assumir essa nossa condição de peregrinos de Cristo, da pátria celestial, dando bom testemunho de Cristo. Olha o que diz aqui o versículo 12. Voltando aqui ao texto de 1 Pedro, capítulo 2. Vejam aqui o versículo 12, o que mais que ele diz? Tendo o vosso viver, o quê? Honesto entre os gentios. Quem eram os gentios que Pedro está se referindo? Os pagãos. Naquela época, as pessoas ou eram cristãs ou não cristãs, naquele mundo do Império Romano, saindo dali da Judéia, né? As pessoas ou eram cristãs ou não, e obviamente que os cristãos estavam em minoria, esses peregrinos, né? Então, os gentios, esses que não eram cristãos, eles olhavam para os cristãos como uns caras esquisitos, como hoje também, né? As pessoas olham para nós como se nós fôssemos de outro planeta. O quê? Você crê que Deus criou tudo, todas as coisas? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não bebe? Se bem que tem uns crentes aí que andam tomando umas pingas aí, ou não conhecem direito a Bíblia, ou preferem ignorar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, né?
E às vezes ficam querendo usar até alguns textos isolados da Bíblia para se justificarem, né? Mas o fato é que a gente evita a bebida alcoólica e qualquer outra coisa que prejudique o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Templo, morada do Espírito Santo de Deus, e, portanto, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, porque ele pertence a Deus. O quê? Às vezes na faculdade, né? O pessoal que estuda ou estudou na UF há pouco tempo, infelizmente, é muito triste a quantidade de jovens lá que fazem uso de drogas, né? Que usam maconha, uma coisa assim absurda, né? Aí, de repente, você está lá estudando na universidade, chega o rapaz e te oferece aquele cigarrinho, pensando que está fazendo uma grande gentileza para você, e você diz, não, obrigado, eu não faço uso disso, porque eu sou de Jesus. Eu quero o quê? Você não fuma maconha? E por aí vai, né? A moça, desculpem falar, mas são coisas que acontecem realmente hoje. A moça chega e se insinua para o cristão, e o cristão desconversa e diz, não, esse tipo de relacionamento eu não tenho. Eu creio no sexo segundo a Bíblia, sexo somente no casamento. Aí olham para você assim, o quê? Você é doido? De onde você veio? De Marte é que você não veio, né? Tem aquele livro, Os Homens São de Marte, para lá que eu vou, né? De Marte é que você não veio. De onde é que você veio, cara? Né? E aí você está fazendo algum negócio e o intermediário do negócio insinua que você, por favor, feche negócio com ele, lhe dê a concorrência, que aí vai ter um a mais, né? Vai ter um prêmiozinho para você, né? Vai ter um prêmiozinho para você se você fechar a concorrência da sua empresa com ele. Aí você diz, não, de maneira alguma. Essa concorrência vai ser dada realmente ao melhor. E não tem nada disso de gorjeta, de porcentagem, de caixinha, de nada disso. Aí o camarada te olha assim, né? Então, realmente, as pessoas olham para nós, olham para os cristãos, olham para os verdadeiros crentes em Cristo, com pessoas esquisitas e muitas vezes até falam mal da gente. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz, que a gente tem que dar bom testemunho de Cristo. Nós precisamos viver de maneira honesta, íntegra, perfeita entre todos eles. E olha o resultado disso, para que naquilo em que falam mal de vós, até como se fôssemos malfeitores, né? Porque o mal, há uma completa inversão, havia e nos nossos dias também há uma completa inversão de valores. O que é mal virou bem, o que é bem virou mal, né? Então falam de nós como se fôssemos malfeitores. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O apóstolo Pedro está usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento, que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, dia da visitação, dia da volta de Jesus, dia do juízo final, dia do acerto de contas. Dia do acerto de contas para os ímpios, dia da visitação, né? Dia da visitação para os servos de Deus, dia da volta de Jesus. Esses mesmos glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras. Esses mesmos que olham para nós, o quê? Que isso e tal? Quando Jesus voltar, estejam lá entre os que vão glorificá-lo, por causa das nossas boas obras, por causa da nossa maneira de viver
dando bom testemunho de Cristo, que vai conduzir essas pessoas a Cristo. Nós precisamos ter uma maneira de viver, nós precisamos dar um bom testemunho de Cristo, uma maneira íntegra, honesta de viver, e mais do que isso, realizando também aquelas boas obras que o Senhor Jesus se referiu, que Tiago se referiu, que o apóstolo Pedro se referiu, que a Bíblia toda se refere, aquelas boas obras que são naturais na vida dos filhos de Deus, dos servos de Cristo, são consequência natural. Nós precisamos viver produzindo essas boas obras, de tal maneira que aqueles que falam mal de nós, olhando para a nossa maneira de viver, sejam atraídos a Cristo. Aceitem a Cristo como Salvador, e quando Jesus voltar, no dia da visitação, possam glorificá-lo, e glorificá-lo pela nossa maneira de viver, que revelou Cristo a eles. Quem é peregrino de Cristo dá bom testemunho de Cristo. Não basta viver em santidade, é necessário também dar bom testemunho de Cristo, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e nos identifiquem com o próprio Senhor Jesus Cristo, e assim sejam conduzidas ao Evangelho. Deem crédito ao Evangelho. Aceitem Jesus como Salvador, e quando Ele voltar, possam estar lá junto conosco. Por causa do nosso bom testemunho, então Ele será louvado, Ele será glorificado por causa do bom testemunho, será motivo de ação de graças, o bom testemunho que demos diante das pessoas. Meus queridos, precisamos viver assim diariamente. Precisamos ter isso muito arraigado em nossas consciências, precisamos ter essa convicção profunda. Somos peregrinos nesse mundo, peregrinos de Cristo rumo ao céu. Estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos conformar a esse mundo, tomar a forma desse mundo, mas precisamos nos santificar, precisamos viver de maneira agradável a Deus, precisamos viver de maneira que conduza as outras pessoas a Cristo, para que quando nós entrarmos na nossa pátria celestial, eles